Irmão, você pode abrir a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, o versículo 3 até o versículo 7. Quase que eu troquei o pregador. Quase troquei o pregador sem querer, pastor. Rodrigo chegou ali, 4 pessoas perguntaram para ele: você que é o pregador desta noite? Ele falou: amém, varão. Falei: está preparado, acho que podemos colocar Rodrigo aqui, que o povo será abençoado também, porque Rodrigo é um instrumento de Deus, e Deus tem usado o nosso irmão também, glória a Deus por isso. Acharam, irmãos? Diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Amém. Amém? Você pode orar mais uma vez? Você pode falar com o Senhor? Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome, Pai, por estarmos aqui na tua casa, e neste momento acabamos de ler a tua palavra. Pedimos a ti, Pai, que em nome de Jesus, o teu Espírito fale à sua igreja. Pai, tu conheces o coração dos teus filhos. Pai, tu sabes o que teus filhos têm passado, mas assim como nós acabamos de ler, tu és o Deus que conhece os nossos corações, e tu és o Deus de toda consolação. Pai, em nome de Jesus, fala ao íntimo dos teus filhos. É o que nós pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, a maioria de nós aqui conhece a biografia do apóstolo Paulo. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo, por causa do Evangelho, por causa do amor a Cristo, ele não mediu esforços para proclamar a palavra de Deus. Deus chamou o apóstolo Paulo para pregar o Evangelho às nações. E ele viajou, ele caminhou sobre esta terra, pregando o Evangelho de Jesus. E nós sabemos, queridos, que na trajetória dele, houve muitas situações adversas, houve muitas aflições, houve muitas tribulações, houve muitas batalhas espirituais. Ele enfrentou diversas situações por amor a Jesus, mas ele nunca olhou para trás, ele nunca desistiu. E a carta aos Coríntios, se a gente for ler essa carta toda, é uma parte da sua biografia.
porque ele vai relatar parte do que ele sofreu por amor a Jesus. E o bacana dessa história é que ele começa esta carta bendizendo a Deus, glorificando a Deus, porque no meio das tribulações, no meio das adversidades, no meio das lutas, ele encontrou em Deus consolação. Em meio às tormentas, em meio às lutas, irmãos, não foram poucas, mas ele recebeu do Senhor a consolação necessária para levar o seu ministério avante, para atingir o objetivo, para receber do Senhor a recompensa. Não desistiu. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, se você está enfrentando adversidades, aflições, lembre-se que existe um Deus, e este Deus você pode falar como o apóstolo Paulo: bendito seja o Deus e Pai. Porque este Deus poderoso, Ele governa todo o universo, Ele sustenta todo o universo, mas é um Deus que tem intimidade com o homem. Você pode chegar diante dEle e falar para Ele: Pai, me ajude. Pai, estou passando por esse problema. Pai, estou passando por essa adversidade. Pai, não sei o que fazer. Mas quando você lança-se diante dEle, você vai alcançar o refrigério, você vai alcançar as ferramentas necessárias para enfrentar as adversidades. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Pai de compaixão. Deus, quando olha para o ser humano, Ele expressa a sua misericórdia, a sua compaixão. Jesus Cristo entende a sua dor, entende a sua luta, entende a sua aflição. Jesus Cristo, Deus encarnado, Deus feito gente, sofreu também aqui quando esteve nesta terra. Foi tentado em todas as coisas, porém não pecou, porém sem pecado, mas Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é sofrimento. Então, quando o homem, quando a mulher, quando o servo de Deus passa por tribulações, aflições, você pode olhar para Deus e clamar este Deus, invocar este Deus, porque Ele é o Deus e Pai, Ele é o Pai das misericórdias, Ele é o Deus de toda consolação. Você consegue encontrar consolação no meio das suas adversidades, irmãos? Paulo era um pastor. A vida de um pastor não é muito fácil. Vocês viram o relato de alguns irmãos aqui. A gente conhece a história do pastor Carlos e de tantos outros pastores. Eu não sei se o pastor Carlos tem um diário que anota todas as lutas que ele passa, mas também no diário ele põe assim: mas graças a Deus que o Senhor me deu vitória, graças a Deus que mais uma vez o Senhor me honrou, graças a Deus mais uma vez o Senhor mostrou o seu braço forte. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Está dizendo que o Deus de toda consolação nos consola em toda a nossa tribulação, irmãos. No meio das lutas, no meio das tribulações, há a consolação de Deus para mim e para você. Não precisa ficar choramingando, não precisa ficar prostrado. Chegue-se diante dEle, lance-se aos pés dEle, porque Ele tem conforto para você. Paulo diz que as aflições que ele sofria eram abundantes, mas quanto maior
as aflições, quanto maior as tribulações, Deus excedia em consolação, irmãos. As tribulações aumentavam, as tribulações eram grandes, mas Deus excedia em muito, trazendo consolação e refrigério para a sua alma. De modo que a vida dele tornou-se um testemunho vivo para as outras pessoas. E ele começa a dizer, olha, da mesma maneira que eu sou consolado, da mesma maneira que vocês passam por aflições por causa do Evangelho, como eu, vocês também serão consolados. Vocês também terão refrigério de Deus. Porque Deus é o Pai da consolação. Deus é o Pai das misericórdias. E Deus espera de mim e de você uma atitude de louvor e adoração. Nós estamos aqui nesta noite com o coração grato, porque Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Assim como nós estamos comemorando mais um ano de vida do pastor Carlos, nós também estamos agradecendo a Deus pela vida da nossa irmã Eliana, que esteve enferma, mas o Senhor restaurou, o Senhor levantou e está aqui para glorificar o Senhor. E Deus merece, amados, todo louvor, toda adoração. Ele merece a sua adoração, a nossa adoração, porque Ele tem feito maravilhas no nosso meio. E graças a Deus, irmãos, nós temos visto muitas maravilhas que Deus tem feito no nosso meio. Amém? Mas qual era o segredo de Paulo suportar tantas aflições? Porque Paulo não desistiu no meio do caminho? Porque Paulo não abandonou o arado? Por quê? Porque ele conhecia aquele que o chamou. A princípio, como todos nós sabemos, Paulo perseguia o povo de Deus, perseguia por zelo de Deus, mas um dia ele teve um encontro com Jesus Cristo, e Jesus Cristo mudou a história dele. Ele, que era um perseguidor, tornou-se perseguido por causa do Evangelho. Olha que coisa tremenda. Então, o que fez com que Paulo permanecesse de pé diante das lutas, diante das adversidades, é que ele conhecia verdadeiramente quem era Jesus. Ele viu Jesus. Os olhos dele contemplou a pessoa de Jesus, ele pôde ver a grandeza do Senhor Jesus, ele pôde ver que aquele que ele perseguia, sem saber, era o Deus Todo-Poderoso. Isso é fantástico, irmãos. O que vai fazer com que eu e você vença as lutas, as tribulações, é o quanto a gente conhece esse Deus. Precisamos conhecê-lo verdadeiramente, não conhecê-lo apenas de ouvir falar, olha, eu já ouvi falar de Jesus, não. É conhecê-lo pessoalmente. É conhecê-lo experimentalmente. Não é você falar, olha, eu conheço o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, não é isso. É fazer como Davi no Salmo 23, dizendo assim, o Senhor é o meu pastor. Ele não falou, o Senhor é o pastor de Abraão, Isaac, Jacó, não. Ele falou, Deus, tu és o meu pastor. Conhecê-lo pessoalmente, ter uma experiência pessoal com ele, Paulo o conheceu verdadeiramente. No capítulo 4 dessa mesma carta, Paulo vai dizer assim, porque Deus,
que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Pensa, irmãos, eu e você, cada um de nós, somos um vaso, sim ou não? Deus habita dentro do crente, sim ou não? Deus habita dentro daquele que recebeu o Senhor recebeu Jesus como Salvador, como Senhor. Então, Deus habita dentro de cada crente, e nós somos vasos em que este Deus está contido. Nós podemos dizer que nós somos vasos de barro, ou seja, vasos frágeis, mas o que há dentro de nós é poderoso, irmãos, e Paulo entendeu isso, porque aquele que habitava nele, o Deus Todo-Poderoso, estava dentro dele. Então este tesouro que habita nele é quem deu condição para ele suportar as lutas. Nós temos um Deus Todo-Poderoso habitando dentro de nós. Aí Paulo continua falando assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Olha que fantástico. Esse era o poder que habitava dentro de Paulo. Por isso que as batalhas e as lutas não paravam o apóstolo Paulo. Por isso que ele, apesar de enfrentar as adversidades, ele recebia de Deus a consolação. Por isso ele não desfalecia. Por isso ele permanecia firme. Por isso ele ia adiante. Por isso foi possível ele falar assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha só, irmãos. A gente está falando que o apóstolo Paulo enfrentava muitas adversidades, muitas lutas, muitas tribulações. Ele está glorificando a Deus porque Deus o consolou, porque o Pai das consolações consolava a sua vida. E de modo que as grandes lutas, as grandes tribulações, ele fala, esta leve e momentânea. Lembra que Jesus falou, olha, se você está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, eu vos aliviarei. Ele tomou posse disso, porque o fardo de Jesus é leve, é suave, e ele aprendeu com Jesus. Jesus falou, toma o meu fardo, aprendei de mim. E o apóstolo Paulo aprendeu com Jesus, e ele está glorificando a este Deus, porque por mais que as lutas viessem, por mais que as tribulações viessem contra ele, o poder que havia nele, o Deus poderoso que habita nele e que habita em nós também, fez com que as tribulações se tornassem leves. E ao mesmo tempo ele sabia que era passageiro, não era para sempre. As lutas, tribulações não será para sempre, terá um fim. Se você está passando por lutas, adversidades, tribulações, fique tranquilo, não é para sempre, tem um ponto final. Tem um tempo determinado por Deus. Não é para sempre, vai chegar um momento que vai ter um ponto final, porque Deus garante vitória para você em Cristo Jesus. Permaneça, irmãos, firmes.
Então, Paulo enfrentava as adversidades, porque ele conhecia quem ele servia. E, ao mesmo tempo, ele aprendeu a viver uma vida de abnegação, uma vida de renúncia. Ele sabia que para pregar o Evangelho, para alcançar vidas para o reino de Deus, se tivesse que abrir mão de alguma coisa, ele abriria para que alguns pudessem conhecer a Jesus. Ele abria mão dos seus privilégios para que vidas pudessem conhecer Jesus. Muitas vezes ele abria mão dos seus direitos para que pessoas pudessem conhecer o Evangelho de Cristo. Então ele aprendeu a renunciar todas as coisas para que pudesse alcançar vidas para o reino de Deus. E também, queridos, isso é um exemplo para mim e para você. Porque Paulo, como ministro de Deus, ele apresentava-se como exemplo para aqueles que estavam chegando, para aqueles que estavam começando, ao ponto dele falar assim: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a vida dele tornou-se um exemplo, porque ele aprendeu com Jesus, e ele não vivia apenas de palavra, de falar, não, mas de prática. Ele poderia falar com autoridade, porque realmente ele era aquilo que estava falando. E se você avançar um pouquinho na carta aos Coríntios, no capítulo 6, do versículo 4 em diante, ele vai dizer assim: antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Vamos respirar, hein? Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Olha, irmãos, a gente fica até com vergonha quando fala das nossas tribulações, né, pastor? Abnegação. Ele suportou tudo isso, queridos, porque ele conhecia quem ele servia. Ele amava verdadeiramente o Senhor Jesus. Ele sabia que ele tinha uma missão, e a sua missão não poderia ser interrompida pelas tribulações, nem pelas adversidades. Mas por amor ao Evangelho, ele decidiu, ele resolveu levar adiante. Então a palavra que eu tenho para você é: não pare não. Não desista. Continue caminhando. Continue lutando. A vitória virá, sim ou não? Por quê? Porque o Pai de toda a consolação consola o seu coração, consola o meu coração, consola os nossos corações. Glórias a Deus por isso. Irmãos, e não para não. Se a gente avançar um pouquinho mais aí para o capítulo 11, o apóstolo Paulo vai continuar dizendo:
defendendo o seu apostolado, ele continua falando, relatando o que ele sofreu, o que ele passou, por causa do Evangelho de Jesus. No capítulo 11, do versículo 23 em diante, ele fala assim: são ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalho muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pois guarda as portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Olha só, irmãos. Esse homem conhecia realmente a Jesus Cristo. Esse homem conhecia realmente a sua missão. Esse homem realmente teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E aí, você seguindo para o capítulo 12, ele vai dizer que ele foi levado ao paraíso. Ele nem fala que foi ele, fala um homem. Mas nós, pela leitura, sabemos que ele esteve lá. E lá ele ouviu coisas inefáveis. E a revelação, queridos, foi tão grande, foi tão poderosa, que para que ele não se exaltasse, vai dizer no versículo 7 do capítulo 12 assim: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele teve uma revelação tão tremenda do céu, das maravilhas eternas, que para que ele não se exaltasse, ele diz que havia um espinho em sua carne. Espinho é algo que traz dor, traz sofrimento. Você já caiu num espinheiro?
Irmãos, dói, hein? Já teve espinhos em suas mãos? Dói. Mas havia um espinho na carne de Paulo, para que ele não se exaltasse, por tremenda e grandiosa a revelação que ele recebeu de Deus. A gente não vai entrar aqui o que era o espinho na carne de Paulo, mas era algo que trazia dor, trazia sofrimento. Mas o Paulo vai dizer assim: o espinho na carne é, a saber, o mensageiro de Satanás. Mensageiro é aquele que traz notícias, é aquele que vai falar algo. Então, na verdade, o mensageiro de Satanás vinha esbofeteá-lo, porque a gente falou que ele era perseguidor da igreja, sim ou não? Então, em todos os lugares que Paulo estava, havia instrumentos para dizer que ele não era um verdadeiro cristão, para dizer que ele não era um verdadeiro apóstolo, para dizer que ele era um impostor, e todo o seu ministério ele lutava contra as hostes espirituais da maldade e os falsos irmãos e todos aqueles que se levantavam para impedir o progresso do seu ministério. Mas em Cristo, amados, ele encontrou força. Em meio às fraquezas, ele encontrou força no Senhor. E eu quero dizer para você que você também, se está enfrentando lutas e tribulações por amor a Jesus, Ele te dá o escape, Ele te dá o conforto, Ele te dá a consolação, e o poder dEle se manifestará em você. O poder de Deus irá se manifestar em sua vida. Esse é um diário de um pastor, irmãos. O pastor tem um diário dele, eu tenho o meu, cada irmão tem o seu, com as nossas lutas e dificuldades. Mas nós podemos dizer, como Paulo falou, como Paulo revelou para nós: bendito o nosso Deus e Pai, bendito Deus de toda consolação, o Pai das misericórdias, o Pai de toda consolação, porque Ele tem conforto e consolo para você, que está labutando na obra de Deus, enfrentando lutas e adversidades. Creia que este Deus irá recompensar você. O maior presente que você pode dar para os pastores, para o pastor Carlos hoje, ele gosta muito de presentes, mas em Hebreus vai dizer assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. No momento das adversidades, nós mostramos quem realmente nós somos. No momento das tribulações, das dores, nós mostramos que há dentro de nós. Quando o fogo começa a aquecer, quando começamos a ser apertados e espremidos, vai mostrar o que há dentro de nós. Se você tem Deus dentro de você, você vai fazer como o apóstolo Paulo: bendito Deus e Pai. Mas se você não tiver, ou estiver enfraquecido, ou não estiver amadurecido, você vai abrir a boca para murmurar. Mas este não é o desejo do Senhor. O desejo de Deus é que eu e você glorifique o nome dEle. Então lembre dos seus líderes, lembre dos seus pastores, que também são homens, que também enfrentam lutas, que também enfrentam adversidades, que também tem família, também tem pessoas para cuidar, tem suas obrigações, e além do mais, tem cuidado do rebanho do Senhor, porque ele sabe que vai prestar conta ao Senhor. Lembre do seu pastor.
Ainda em Hebreus ele vai dizer também que além de lembrar dos pastores, precisamos obedecê-los, precisamos sujeitar a eles, entendendo que Deus colocou eles aqui para nos ensinar a caminhar diante do Senhor. Então, o autor aos Hebreus vai dizer assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E Paulo, como pastor, diz assim: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Ore pelos seus pastores, é um presente, um grande presente pode dar para os pastores, orar pelos pastores, obedecer e sujeitar a eles. Amém? O amor de Cristo nos constrange. No meio das lutas, no meio das tribulações, não esqueça quem é o Deus que você serve. Não esqueça não. Lembre-se que este Deus, tão poderoso, tão majestoso, Ele ama você. E as lutas, irmãos, as tribulações, as angústias não podem te separar dEle. A carta aos Romanos vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Queridos, somos mais do que vencedores. As lutas virão, as tribulações virão, mas sobre todas as coisas somos mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele nos ama, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus está contigo, meu irmão. O amor de Deus está sobre a sua vida. Ele não esqueceu de você, por mais que você esteja passando por tribulações, lutas, aflições. Fale como o apóstolo Paulo: porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quando as pessoas olharem para você, você vai falar assim: olha para mim, eu tenho em mim as marcas do Senhor Jesus. E fique feliz, animado, porque Ele virá buscar a sua igreja, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluia. Continue lutando, continue firme no Senhor, porque o sumo pastor, o pastor dos pastores, que cuida de nós, pastor, Ele virá e trará recompensa, irá nos abençoar, porque Ele é digno de todo louvor e adoração, porque Ele é justo e dará a cada um segundo as suas obras. Tenha ânimo, fique firme, porque o que vem para você é superior a tudo que você tem enfrentado. Vale a pena lutar,
vale a pena permanecer, vale a pena estar firme, porque o nosso Deus tem a vitória para você, o nosso Deus tem a recompensa para você, e toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ele, porque Ele é fiel, aquilo que Ele promete, Ele cumpre, Ele não é homem para mentir, quando Ele declara algo, Ele cumpre, porque Ele é fiel e justo. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus.